Olá, pessoal! Nessa videoaula a gente vai ver representações gráficas de funções de duas variáveis. A gente pode chamar de gráficos de funções de duas variáveis. A gente vai ver dois tipos aqui. Então, o primeiro deles talvez seja um pouco menos comum, mas é bastante importante também. E a gente vai ver isso no seguinte contexto. Vamos supor que a gente tem uma placa de metal e ela ocupa a região 0101 do plano XY. Então, o que seria esse retângulo definido por esses dois intervalos? É isso que a gente tem acima e à direita no nosso quadro. A gente está sinalizando aqui, está indicando os intervalos 0,1 e 0,1 nos eixos x e y, e esse produto cartesiano forma, na verdade, um retângulo que é um quadrado, e é essa região que a nossa placa de metal ocupa no plano XY. E a gente está supondo que essa placa de metal ela tem uma temperatura em graus Celsius em cada ponto da placa diferente. E essa temperatura é dada em um ponto XY específico através dessa expressão. Então, o que isso quer dizer? Se a gente escolhe esse ponto aqui em azul, que eu chamei de P1, esse ponto sendo a origem e tendo coordenadas x e y iguais a 0,0, a gente consegue calcular a temperatura da placa nesse ponto através da expressão dada. É só a gente substituir x por zero e y por zero. Se a gente fizer esse cálculo, a gente vai encontrar que a temperatura ela é igual a 100. E se a gente considera esse segundo ponto, que eu estou chamando de P2, aqui em laranja, ele é um ponto que tem coordenadas x e y iguais a 1 e 1. Então, a temperatura da placa no ponto que tem x é igual a 1 e y é igual a 1, essa temperatura é calculada substituindo nessa expressão, que define a função, x é igual a 1 e y é igual a 1. Então, 100 menos 50 menos 50 vai ser igual a zero. Lembrando que, pelo enunciado, esse cálculo que a gente fez para cada um desses pontos fornece a temperatura em graus Celsius da placa em cada um desses pontos. Então, esse é o contexto que a gente está colocando, e a gente vai ver agora uma representação gráfica da distribuição de temperatura nessa placa. Então, não é uma placa que tem uma temperatura única, 20 graus Celsius, uniforme em todos os seus pontos. Ela tem uma região que está mais quente e uma região que está mais fria. A gente pode ver que nesse vértice em azul, a temperatura é mais alta que no vértice oposto, em laranja, que tem temperatura zero. Então, vamos ver uma representação gráfica dessa função. Então, aqui a gente tem um gráfico que a gente pode chamar de mapa de calor. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar nesse tipo de gráfico, com cuidado, é a legenda. Então, aqui a gente tem a legenda x na horizontal e y na vertical. Até aí tudo bem, é a maneira mais clássica de se fazer isso. Aqui a gente observa também que x tem um sentido positivo para a direita e y tem um sentido positivo para cima, de novo, conforme a gente está acostumado. Aqui a gente tem os valores dos eixos. E aqui a gente tem y é igual a zero e x é igual a zero, fornecendo a origem nesse ponto que eu acabei de marcar, de destacar. E aqui x é igual a 1 e y é igual a 1, vão fornecer lá no vértice oposto o ponto em laranja que nós consideramos, de maneira bastante análoga ao nosso esboço anterior. E aqui, no esquema de cores, a gente tem a legenda dos valores da função. Em vermelho aqui em cima, a gente tem pontos com temperatura 100 graus Celsius, próximo disso. Aqui em azul, os pontos com temperatura 20. E mais embaixo, os pontos com temperatura zero, no tom mais escuro de azul. E está coerente com o que a gente calculou. Aqui em azul, a gente tem 100 graus Celsius, que no nosso gráfico, na verdade, está em vermelho escuro. E no vértice oposto, o nosso ponto P2 tem temperatura zero, ou seja, esse ponto aqui em tom azul escuro tem temperatura zero também pelo nosso gráfico. Então aqui a gente consegue visualizar de uma maneira bastante interessante como que a temperatura dos pontos dessa placa está distribuída. E a gente vai aproveitar esse exemplo para ver um outro tipo de gráfico que a gente pode considerar. O gráfico de funções de duas variáveis, tipicamente,
né, o que a gente está fazendo? A gente está considerando para cada ponto x, y do domínio, o valor que essa função assume, a imagem desse ponto no eixo z, formando assim um gráfico em R3, conforme a gente vai colocar agora na nossa definição, e na ilustração dessa função, agora com o seu gráfico em R3. Então, a definição de gráfico de função de duas variáveis está aqui. Se a gente tem uma função de duas variáveis f, um domínio D, o gráfico ele é definido como um conjunto de pontos de R3. Né? Então, considerando todos os pontos de R3, alguns pontos vão estar no gráfico dessa função de duas variáveis e alguns pontos de R3 não vão estar no gráfico dessa função. Assim como a gente tinha em cálculo 1. Certo? Para funções de uma variável, a gente tem um gráfico em R2. Alguns pontos estão nesse gráfico e alguns pontos não estão no gráfico. Os pontos que formam o gráfico de uma função, de uma variável, lá em cálculo 1, formam uma curva. E os pontos que formam o gráfico de uma função de duas variáveis formam uma superfície, definida por essa equação. São os pontos x, y, z de R3, que tem essa coordenada z igual a f de x, y, a f do ponto correspondente do domínio da função. Então, aqui a gente tem o gráfico em R3 da mesma função. Então, de novo, a gente vê aqui na legenda, né, o eixo z aqui em pé, indo de 0 até um pouco mais de 100. O y está nessa direção e o x nessa direção. E pelas legendas a gente consegue ver os sentidos positivos de x e de y. Então, aqui eu vou destacar que a gente tem o y igual a 0 aqui e o x igual a 0 aqui. Seguindo essas linhas, né, que o gráfico já fornece para a gente chega nesse ponto que está destacado como a origem, lá do plano XY, com coordenada z igual a 0. Tá? E para esse ponto, x é igual a 0 e y é igual a 0, a gente já sabe qual é a imagem da função. A imagem da função é 100. Então, a gente vai ter um ponto de R3, certo? Que é x é igual a 0, y é igual a 0, e a coordenada z igual a f no ponto. Ou seja, é o ponto 0, 0 e 100, porque essa é a imagem da função nesse ponto, conforme destacado aqui. E a gente pode ver que os pontos mais altos do gráfico são os pontos que estão aqui, perto da origem, nessa região vermelha, conforme ilustrado no gráfico. E esses pontos na região em azul são os pontos mais baixos no gráfico, porque são os pontos com menores valores da função. Então, essa é a definição de gráfico de uma função, ela vai ser bastante importante para a gente na nossa disciplina de cálculo 2.